Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. E não é que ainda não chegaram os equatorianos? Estão retidos em Santa Cruz de la Sierra, dá para dizer retidos, porque ainda falta alguma condição legal para embarcarem. Se fala que chegarão à noite e, obviamente, não tem mais como treinar aqui em Porto Alegre. De repente vão lá dar uma passeada na arena para ver como é que é e deu, né? Então, olha o prejuízo que tem a equipe do Equador. Claro que já vinha semi-morta. Agora, então, meu Deus do céu, se o Grêmio já era franco favorito, dá para dizer que poderá encontrar até alguma facilidade. Não no jogo, mas no confronto de 180 minutos, né? O Grêmio já fez 3-0 lá. Mesmo que tenha um empate amigo aqui, que será surpreendente, eu acho que o Grêmio ganha o jogo, né? Essa equipe que parecia tão difícil por ser uma semifinal de Taça Libertadores da América fez tudo errado. Primeiro, não conhecia o Grêmio, né? Meio que desdenhou dos potenciais do Grêmio, não avaliou bem, foi surpreendido lá, tomou 3-0 ao natural, e agora, aqui em Porto Alegre, não consegue sequer chegar para o jogo, né? Meu Deus do céu. Está presa ainda lá em Santa Cruz de la Sierra a delegação do Barcelona de Guayaquil. Não vai perder por VO, porque já disseram que em último caso viajariam com voo comercial, mas parece que deram um jeito lá, né, de regularizar às pressas alguma situação que estava pendente. Não sei se era algum documento, alguma coisa. O que se falou ontem é que por ser uma empresa boliviana, colombiana, melhor dizendo, não poderia fazer viagem para o Brasil. Ou era uma empresa brasileira ou era uma empresa equatoriana. Senão tem que ter uma condição especial, uma autorização legal, uma observação anterior, coisa que, pelo jeito, eles nem sabiam que existia. É meio amadorismo aí do Barcelona de Guayaquil. O senhor vai bem, senhor Marcos Quitolina? Tudo bem, Rec? Prazer estar aqui. Boa tarde, os telespectadores, ao Chabuc. Leandro Chaba. Tudo certo. Rede Tropical. Rede Tropical. Grande repórter, correspondente da Rede Tropical. É, isso aí. Prazer. Quem também. não se comunica, se tropica, né? Exatamente. Mas amanhã teremos um bom jogo, de qualquer forma, em Porto Alegre, né? Não ter jogo de Libertadores aqui. Ruim é não ter Libertadores. Ruim não ter Libertadores. Não, eu acho que o jogo amanhã vai ter, por um certo ponto, vai ser mais aguerrido do que o jogo que foi lá. Porque o jogo de lá, o Grêmio matou o jogo no começo do jogo e se tornou um jogo, certo momento, até monótono. Depois daquela defesa do Groy, o jogo acabou o jogo, né? Então, acho que aqui os equatorianos, geralmente, eu acho que com 3-0 contra, vai ser mais complicado. Mas, geralmente, quando eles fizeram um resultado, ou perdessem de 1-0 somente lá, eles fizeram um bom jogo fora. Contra o Santos, foi um jogo fora, contra o Palmeiras. Foi bom o placar ser elástico. Exatamente. Então, passar para cá elástico vai tirar um pouco a condição aquela de ele se preparar para fazer um bom jogo aqui. Mas eu acho que o Grêmio se está classificado, está só esperando a final. Hoje à noite a gente vai saber quem que vai ser o adversário do Grêmio. E não tem nenhum, mais ainda com esse problema de viagem, barbeiragem muito grande da logística do Barcelona. Um voo fretado, né? Fizeram tudo para fazer o certo e acabaram fazendo tudo errado. A previsão é que cheguem hoje de tarde. Né? Porque sistema de logística, eu fiquei 18 meses praticamente dentro do vestiário do Grêmio, do Departamento de Futebol. A logística é uma coisa muito importante e é uma coisa que tem que funcionar. E graças a Deus o Grêmio tem uma equipe muito boa na retaguarda nesse quesito. Então, tu vem preparar. Quando, por exemplo, tem hoje o Grêmio, por exemplo, tenho certeza que o pessoal da logística lá, que hoje parece que é o Marcelo que está lá na logística do Grêmio, nós temos hoje, não sabemos o adversário, certo? Se vai ser Então, hoje como vai ser na mesma cidade, então não é problema. Mas se vamos dizer que fosse cidade diferente, tinha que fazer pré-reserva já das duas cidades, fazer pré-reserva nos 2 hotéis e depois tu desmarca, mas tem que fazer. Então tem que fazer já ter sido feito. Então, esse tipo de coisa, o Barcelona tomou uma decisão de vir com um avião que era colombiano e não poderia, em cima da hora. Então, uma coisa muito absurda. E esse time não era novato, não é novidade em decisão. Vai decidir a terceira vez a Taça Libertadores da América. Não levantou nenhum caneco ainda. Não, decidia semifinal. Ah, não, ele vai decidir, não vai ele poderia decidir. Exatamente. Decidir que vai decidir o Grêmio. Que vai decidir o Grêmio. O Grêmio vai para a quinta decisão. Chama atenção, né? Que chama atenção não, do ponto de vista negativo. Poderia. Chama atenção do ponto de vista negativo,
essa logística não ter dado certo. Agora, lá no Equador, em Guayaquil, tem um otimismo até exagerado. Nessa situação aí, nessa questão de repente conseguir reverter aqui, o que é praticamente impossível. A única forma de talvez o jogo ficar um pouco mais complicado pro Grêmio é se o Barcelona conseguir marcar um gol no início do jogo. Pode complicar um pouco, mas o Grêmio marca não gol conseguir a também. classificação. Claro. O Grêmio marca gol. E tem uma outra situação que o Grêmio já passou por situações similares, especialmente com o Renato. Ano passado, por exemplo, na Copa do Brasil, quando conseguiu fazer resultados num mata-mata no primeiro jogo, e daí até foi criada uma possibilidade de talvez colocar um salto alto, achar que já passou, e no segundo jogo o Grêmio sempre confirmou e conseguiu avançar, tanto que conseguiu chegar ao título da Copa do Brasil dessa forma. Então, como o Renato trabalha muito bem essa questão de mobilização, não acredito em nenhuma chance, Rec, de escapar essa classificação. Pois é, e hoje nós temos Lanús e River. Eu acho que o River é superior, mas é clássico e é no campo do Lanús, né? Não dá para dizer que é jogo jogado, né? O Lanús já reverteu contra o São Lourenço. Eu não duvidaria aí que o Lanús pudesse reverter, mas eu dou como favorito o River. Eu acho que tem mais condições. Eu acho que passa o River, mas não vai ser fácil, porque o Lanús ele complica lá em casa. Foi o São Lourenço, eles classificou o São Lourenço e é um time mais fraco que o River. Eu acho o River um pouco... Embora que os dois, para mim, na minha opinião, não são os times que se equiparam. É impressionante. O primeiro que o presidente chamou a atenção foi o Lanús. Lembram? É verdade. Lá atrás, olha, o Lanús está jogando bem. E, embora o Lanús depois tenha dado os doces e só se classificou porque ganhou por VO da Chapecoense. Aí se classificou até em primeiro. Entre todos. Mas o River é um time que tem um pouco mais qualidade técnica que o próprio Lanús. E o River tem mais camisa também, né? Disputar contra um River é mais complicado, para mim, na minha opinião, do que contra um Lanús. O primeiro jogo, Rec, foi bem parelho. Foi bem parelho o primeiro jogo. É bem verdade que o Lanús se resguardou um pouco mais, especialmente no segundo tempo. Esperou bastante. Esperou demais, até no segundo tempo principalmente, mas no primeiro tempo foi um time que conseguiu atacar. O River até por pouco não marcou. Eu vejo essa situação aberta ainda. Acho que está aberta ainda. Mas foi um jogo parelho, mas parelho com nível mais um pouquinho mais baixo. Não foi um jogo assim parelho. De gol. Foi um jogo muito marcado, de pouco espaço, né? Exatamente. O que caracteriza os jogos de equipes argentinas. Mas acho que está aberto ainda. Ontem a Conmebol testou o árbitro de vídeo, né, num jogo treino na arena. E é uma segurança, né? Não para esse tipo de jogo do Grêmio, que a distância é muito grande entre um e outro, mas num jogo como esse Lanús e River, saber que uma bola entrou, não entrou, foi cartão para um, deu para o outro, daqui a pouco vira vermelho o cartão. Então, eu acho que ajuda bastante. Aliás, teve o árbitro de vídeo nos dois jogos da semifinal, dos jogos de ida, e não teve a intervenção, não teve a necessidade da intervenção. É verdade. Que bom, né? Que bom. Mas é só saber que tem. Já dá um. Porque dá um respeito maior. O prêmio na final é um mundial, né? Imagina? Quanto vale um mata-mata como esse de um argentino contra o Grêmio? Barcelona treinou lá no CT do Blooming, na Bolívia. Eu vou para Porto Alegre. Parece que vai ser confirmado, deve ser confirmado para o início da tarde, então vão chegar aí bem no finalzinho da tarde. Por opção técnica, Beto da Silva e Rafael Thierry estão fora da lista de concentrados para o jogo de amanhã. Já estão falando no empréstimo do Beto da Silva, né? Que não confirmou todo aquele cartaz, né? Um jogador... Se a gente fosse pela fama, meu Deus. Um jogador que veio com uma fama até... Desproporcional, né? Desproporcional e se machucou no começo, né? Ele ficou praticamente 6 meses, 7 meses parado. Então ficou muito tempo fora. E não conseguiu retomar ainda com qualidade de futebol. O Arroio também tá fora, né, Rei? Ele tá fora e o Edilson não preocupa e o Jeromel também não. O Grêmio, Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman, Cortez. Aí tem uma dúvida, né? Jailson, Michel é dúvida mesmo. Depende da reação do Michel, depende do que o Renato fez de leitura do jogo de lá, porque o Jailson foi bem, não teria nem por que trocar, né? Arthur, Ramiro, Fernandinho e Luan. Lucas Barrios. Tricolor vai colocar luvas da defesa de Marcelo Groi diante do Barcelona de Guayaquil no museu do clube.
Aliás, o Museu do Clube que está consertando algumas coisas, né? Teve uma época que tinha o leão com a camisa do Palmeiras no Museu do Grêmio. Aí é ruim, né? Ingresso para Grêmio e Barcelona estão esgotados. O público deve ser superior a 52 mil torcedores. Na Série B hoje tem 2 jogos interessantes. O Goiás e Criciúma ali são do meio da tabela e não vão cair, né? Mas quem ganhar hoje praticamente dá adeus a qualquer condição aí de piorar na tabela de classificação. O Goiás tem 42 e o Criciúma também tem 42, né? Nos critérios o Goiás está na frente. Quem ganhar vai a 45 e aí dá adeus a qualquer possibilidade de rebaixamento. Fica na sombra da Figueira nas últimas 5 rodadas. E o Paraná e Oeste, aí, meus amigos, para confirmar aquele meu cálculo de que com 61 classifica, o Oeste teria que tomar ferro do Paraná hoje. Que aí vai ter que fazer 9 pontos para chegar a 61. 9 em 5 rodadas restantes. Teria que fazer um aproveitamento de 2 pontos por partida. Que é o que eu acho que vai acontecer. Um time com 61 vai acabar classificando. Porque tem esse entredevoramento ainda, né? Não é mais entre muitos, mas toda rodada tem um mata-mata lá em cima, né? Quem abaixo de Internacional e agora Ceará, né? Perder o jogo já começa a ficar aí patinando, né? Então, tem que chegar a 61, 62. O cálculo do Internacional é 64, que se ganhar do CRB 64, acabou, né? Pelo amor de Deus. 64, sobra ponto. Nico Lopes está sendo testado na função do Potker pelo lado direito. Ele que sentiu um desconforto muscular na coxa direita. Vai ser reavaliado pelo departamento médico e passa a ser dúvida para o jogo contra o CRB. Cláudio Vinck participou da atividade desta manhã no CT Parque Gigante, treinou no time titular, o alemão. Puxa vida, eu comentei alguns jogos do alemão e eu me lembro que na arrancada eu já disse, mas se for só isso aí, pode devolver. E não melhorou nunca, né? Mesmo andando de joelho. O Inter precisa de 2 laterais, Rec. Pois é. Para 2018. Será que o Vinck não é um bom reserva? É que o Vinck nem sabe direito qual é a função, né? Ele joga mais na meia. O alemão termina contrato agora no final do ano. Não renova. Não. Pelo que vem jogando, não renova. Até acho que foi uma ideia da comissão técnica e também da direção dar essa sequência de 2 jogos, ao menos para o alemão, para ver se ele consegue dar uma resposta. Já mostrou que não tem condição. Eu quero ver qual é a conclusão a respeito do Carlos. A respeito do Carlos, quero ver qual vai ser a conclusão. E nos últimos 3 jogos ele entrou bem. Pois é, mas... Eu não ele marcou o gol lá em Criciúma, mas também é um jogador que não tem uma segurança que ele pode te dar uma boa resposta. Pelo menos não mostrou isso. Só completando em relação ao Vinck, eu não sei se o Vinck é suficiente para uma Série A. Sinceramente, eu acho que não. Acho que não. E é um jogador que tem um histórico, mesmo que agora ele não tenha se machucado, ele tem um histórico ainda que é um ponto de interrogação, ou seja, o histórico de lesões. Então, se daqui a pouco tu tem só o Vinck e mais um e machuca o Vinck, tu tem só um para jogar. E o Damião voltou a treinar com o grupo de jogadores, centroavante vai seguir reavaliado e se não tiver dores, joga na sexta-feira. Chapecoense vai fazer doação mensal de R$ 28.800 à Associação das Vítimas do Acidente. Isso para serviço de saúde. Pagar um plano de saúde para a família. Pelo menos ser. Ameniza um pouco. Plano de saúde. Por ser a associação, fica um pouco mais barato. Exatamente. Então acho que aí dá para... Dá para pagar um plano de saúde para a família das vítimas. Porque tá muito, assim, contraditório, muito controversa Chapecoense essa relação. Chapecoense que era para pousar em Santa Cruz de la Serra, onde que está o Barcelona. Para fazer essa ponte aí. Exatamente. Mas agora, eu acho que as coisas começam... não a melhorar, mas a Chapecoense se mantendo na primeira divisão, que é o que vai acontecer, né? Dá uma clareada. Porque se caísse para a segunda divisão... era complicado. Aí seria muito complicado para as famílias das vítimas e até para a discussão, né? Porque lá eles gostam de futebol, tem renda. Teve associação, vai ter o dinheiro da televisão. Tem um estádio com Tem um estádio que a prefeitura ajuda a manter. E ainda mais com esse apelo de tendo mais gente
sobrevivendo. E jogar lá, adversário, não é fácil. Não é fácil. Jogar 2 vezes lá, não é complicado. E os patrocinadores novos surgiram. Quer dizer, já tem algum patrimônio de jogadores oriundos da base lá e tal. Então, eu acho que começa a acomodar um pouquinho, porque era muito intrincada a relação, né? Nunca se resolveu nada. Essa é a verdade. Agora, fora essa situação que tu colocaste, Rec, às vezes parece que... E daí depois o Kitolena pode até falar um pouco melhor. Parece que às vezes as direções, os departamentos de futebol, as direções de uma forma geral, elas fazem um esforço para que o time caia, né? Porque se tu olhar o retrospecto da Chapecoense, que passou pelo que passou ano passado e vinha realizando um bom trabalho em 2017 com o Mancini, tá chegando para uma reta final de Brasileiro com o 3º técnico. Parece que a direção faz uma força para que o time caia, né? Não tem uma convicção, uma linha de trabalho. E ainda faltam 6 pontos para a Chapecoense, tem 39. Se a gente discutir São Paulo vai escapar, vale o cálculo para a Chapecoense. Mas a questão é, tu tem um 3º técnico? Não vale. Em 2017, depois de passar pelo que passou... O Chapecoense que teve que montar um time, né? Montar um grupo, não é um time, é um grupo. Mas o que está dizendo o Chave, eu concordo. O que muda do Mancini pro... Como é que é? O Kleina agora. Sim. Mancini, depois foi o... Eustrópio. O Eutrópio. Eutrópio. E agora o Kleina. O Kleina, a bruxa. Pô, e querendo ou não, é que aí que tá... É que se a gente pegar o trabalho que o Mancini estava fazendo nas condições, nas circunstâncias do momento, era um bom trabalho. O Mancini pegou o pior momento. Ele pegou o pior momento. Ele pegou a pior situação. E a Chapecoense deu uma resposta interessante. Sim, deu. Eu não entendi a saída do Mancini. Aquele jogo, eu assisti aquele jogo da Chapecoense e Cruzeiro, ganhou de 1-0 lá, foi 1-0, né? No Mineirão. E a Chapecoense foi líder por uma semana. E na Copa do Brasil, o Cruzeiro eliminou a Chapecoense por detalhe. Foi por detalhe. Aliás, companheiros, quem é que vai ser campeão brasileiro, hein? Vocês sabem me dizer, não? Vai ser o Corinthians. Ninguém quer esse campeonato? Vai ser Corinthians porque ninguém quer, exatamente. Faltam 5 jogos só, né? 6 jogos. Inclusive, hoje, lógico que nós estamos aí na véspera de uma semifinal da Libertadores, com a garantia praticamente que a gente vá para a final da Libertadores agora ali adiante. Mas se o Grêmio tivesse dado um pouquinho diferente, tratado brasileiro, hoje estaria 3 pontos do Corinthians. Só para deixar claro, faltam 7 na Série A, 6 é na B. Então faltam 7 rodadas? 7 rodadas é muita rodada. É muita rodada tu estando com 3 pontos atrás. Tu pode buscar. Não, mas não tem mais ninguém com 3 pontos. Não, se o Grêmio tivesse feito uma coisa um pouco diferente. Do Palmeiras eu acho que 6, 7. Eu acho que foi prematuro. Agora são 5. Acho que foi prematuro. 5 empatou ontem, né? Conseguiu um ponto. Acho que foi prematuro ter abandonado precocemente o Campeonato Brasileiro. Em alguns jogos fica essa sensação, né, Rec? Em alguns jogos, talvez, não colocar um time completamente reserva, mas de repente com alguns jogadores que possam dar uma resposta o time um pouco mais... totalmente reserva do Grêmio não ganhou de ninguém, certo? Não ganhou 11%. Acho que são 6 jogos, nenhuma vitória. Um time misto já ganhou. O Grêmio teve time misto que ganhou os jogos. Sport? Eu sei vários jogos que o Grêmio ganhou com time misto, né? Com 4, 5 reserva, 4 reserva. Então, se fizesse um mistão, acho que nós estaríamos na cabeça. O raciocínio que talvez pudesse ser feito é o seguinte: será que contra o Avaí, que é um time teoricamente mais frágil, mesmo que tu vá com uma equipe, que o Grêmio foi com uma equipe reserva, mas se tu vai com uma equipe um pouquinho mais reforçada, a tua chance de vencer ela aumenta. Sim. Por ter tido uma vantagem muito significativa no primeiro jogo contra o Barcelona, será que não se aplicaria esse tipo de... Chaba, sabe onde é que está o erro desse jogo contra o Avaí? Coloca 8 jogadores cascudos no banco de reservas. O Grêmio fez um bom primeiro tempo. Né? Depois era certo que o Avaí ia crescer. O Grêmio esteve 2 vezes na frente. Se tu tem 8 cascudos na reserva, esses que voltaram de viagem... Vai mexendo. O Grêmio não sabia o resultado do Corinthians, então tinha essas coisas. O Corinthians podia ganhar e continuar a diferença. Aí tu faz isso. Só que o Corinthians está caindo. Então... A tendência do Corinthians, pelo retrospecto recente, é que vai apertar no final. E realmente despencou, né? Agora sim tá certo aquela colocação então, tem do Renato, certo, né? Se tu numerar, chega lá no final, vamos dizer que o Grêmio fique 6 pontos atrás do Corinthians, certo? Puta, 6 pontos. Contra o Sport lá, contra o Avaí aqui, 3 partidas o Grêmio liquidava o campeonato. Se fosse fazer isso. Se bem que, se a gente colocar o outro lado...
deve estar pensando o seguinte, a comissão técnica: não vou correr risco nenhum de perder algum jogador importante agora, mesmo sabendo que tem chance no Brasileiro, porque eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Ou seja, o Grêmio tá bem na Libertadores, tá que tu praticamente vai perder jogador para final. Imagina se tu coloca, tem esse lado, deve passar pela cabeça. Isso tudo vai valer a pena com o Grêmio com a taça na mão. Se não tiver a taça na mão do final, com a taça na mão da Libertadores, se não tiver mais de tudo, aí tu fica... A verdade é o seguinte, né? O Grêmio lá atrás já começou a prever que ia ter dificuldades no final das competições. Por que não deixou para ter as dificuldades na hora das dificuldades? Com o Grêmio contra o Fluminense. Né? Precisava colocar um time todo reserva contra o Sport Recife? Não precisava. Aí perdeu a competição contra o Cruzeiro. Então, tá bem, ganhou um dinheiro, foi passando de fase, ganhou corpo, ganhou entrosamento. Né? Mas na hora do Campeonato Brasileiro o Grêmio sempre deu as costas pro campeonato, essa é a verdade. Nós estamos bem na Libertadores, acho que o Grêmio tem todas as chances de ser campeão da Libertadores, eu acho que é o favorito para ser campeão da Libertadores. E aí no final vai dizer que E daqui, ó, fui campeão da Libertadores. Estava certo. Estava certo. Só que isso tudo justifica que foi acertado. Aí a frase de Vitório Pífero: dá certo quando ganha. Vai entrar uma outra discussão, Rec, nessa... Planejamento é quando ganha a frase. Não, vai entrar uma outra discussão que é a seguinte: agora, com a Libertadores e a Copa do Brasil sendo estendida, especialmente a Libertadores está chegando, ela termina praticamente em dezembro. Né? O segundo jogo da final, o segundo jogo é de 29, né? 22 e 29. Tu termina em dezembro. Tu tendo uma Libertadores espaçada, assim, o ano todo, isso aí vai ser regra. Todo time brasileiro que estiver disputando a Libertadores com condições de chegar, ela vai abrir mão do brasileiro. Vai fazer isso. Então, isso aí tem que ser motivo de discussão. Mudou esse ano, né? A principal competição do país, que é o Campeonato Brasileiro, que é uma competição dificílima, que todo mundo quer ganhar, ela tá deixando... Os times estão deixando ela de lado. E como é que a televisão vai intervir nisso? Não tem como. Não tem como. Ou é a CBF junto com os clubes, ou não tem conserto. Porque a televisão é o seguinte, ela vai dizer assim, não, mas nós pagamos e que o time está em campo. É o time que nós podemos botar. Antes, no modelo antigo, tu tinha, por exemplo, se o Grêmio fosse campeão, viesse campeão em julho, agosto, o Grêmio se preservaria o resto do Campeonato Brasileiro para jogar a final do Mundial. Também tem isso, mas é um time só. Não são vários times, porque tu pode, até certo momento, tem 3, 4 brasileiros disputando. Entendeu? Não é apenas um. É verdade. Também tem isso. A verdade é que o Grêmio ainda tem chance, né? São 8 pontos. Sim. Tem 8 pontos. 7 rodadas. 21 não tem como. Disputa. Não, mas não tem como pelo seguinte: o Grêmio vai seguir utilizando o time reserva, porque o Grêmio tá numa final de Libertadores. E aí não ganha de ninguém. Exato. Aí não ganha de ninguém. Então não tem. A gente olhava o retrospecto do time reserva é ruim. Brasileiro. O retrospecto do time reserva é ruim. Esquece brasileiro. Só por isso. Aí não tem. Agora, vou dizer pra ti, ontem o Palmeiras perdeu uma chance incrível de buscar o brasileiro pra segunda vez. Mas meter a mão no Palmeiras. Entendeu? Eu não vi o jogo. Dois pênaltis. E aquele do Guri, que é do São José aqui, do Queno. O cara puxou a camisa, segurou a camisa. Aparece o cara segurando a camisa. Eu não sei que aqueles árbitros do fundo de campo não enxergam. Se o Palmeiras ganha ontem, na decadência da Corinthians, ele ganha do Corinthians. Meteram, porque daí fica 3, daí tem um clássico. Fica 3 com a vitória de ontem e tem um clássico. Agora, emocionalmente forte. E emocionalmente, por 6 rodadas pra frente, quem tem com a emoção lá em cima? Quer ver o Palmeiras e o Corinthians está em decadência. Quer ver o cúmulo da neurose? Achar que ajudou o Cruzeiro para, por tabela, ajudar também o Corinthians. 2 pênaltis pro Palmeiras? Se o Palmeiras ganha... sim, isso é neurose também. Não, eu falei que é o cúmulo da neurose. Eu já me justifiquei antes. E ainda tem a situação do gol do Borja. Mas tem gente que pensa assim. Muitos acham que não foi falta dele. Ele marca um gol de cabeça. Não foi do Manuel. Ele chega a tocar no Manuel, não sei se é suficiente 2 pênaltis. Deslocar. Eu fiz o lance. Eu li sobre hoje, Não foi nada. Eu li hoje sobre um gol mal anulado. É esse do Borja. Mas não sobre pênalti. O gol mal anulado falaram, eu não vi o jogo. Teve um outro pênalti no Borja e esse outro do Queno. Quer dizer, mas meteram a mão violenta. Outro time que podia perder a chance, que podia estar beliscando o campeonato, é o próprio Santos. Mas o Santos, ele teve umas dificuldades contra o próprio Barcelona, podia ter sido adversário do Grêmio. Grêmio e Santos, e depois agora o Santos abriu o mundo brasileiro também, podendo ganhar os 2 campeonatos. Quitolina, naquela Kombi que tu trouxe lá do Juventude cheia de jogadores, 5 o Ramiro foi o que se ouve melhor.
Né? Bem melhor. O Bressan ficou no meio do caminho. O Alex Telles. Não, o Alex rendeu não, foi uma assim, grana. foi o Ramiro, Bressan... Mas o Alex Telles é titular, o Ramiro já é titular do Grêmio há quanto tempo? Não, mas o Ramiro... Já se Eu pagaram. vou te contar uma história rapidinho do Ramiro, que essas coisas... Esse dia eu estava lá na tua futura rádio lá, que eu contei essa história. Vitorina pura. Contei essa história aí. Contei essa mesma história pra ti aí. Amanhã é estranho, né? Não sabia? Pô, parabéns. 18 horas lá na rádio. Ele não me autorizou, mas... A última vez que eu conversei com ele disse que estava negociando. Não, mas para aí, depois... Como é difícil de... Não, sabe o que é? Depois de assinado dá para anunciar, né? Lógico. Eu não assinei ainda. Bom. Mas tô indo lá à tarde para Não, assinar. mas tem gente, pessoas de confiança. Com pessoas de confiança a gente pode anunciar. Isso aí eu me lembro muito da minha falecida mãe, né? A gente fazia uma viagem longa, assim, chegava quase na esquina de casa. Estamos chegando, mãe. Disse, ainda não. Enquanto eu não estiver dentro da minha casa. Mas os jogadores que vieram foram o Alex Telles, o Ramiro, o Paulinho, que foi amputado a perna, o Paulinho, o Fomo, que foi amputado a perna, o Bressan e o... Tem mais um, peraí. São 5 jogadores. Alex Telles, Foman, Bressan, Paulinho e Ramiro. 5. Ramiro, fechou. Paulinho, 5. Foram de como? Eu vou dizer pra ti a negociação. Tirando o Alex Telles, que nós temos negociação separada, que custou R$1 milhão, o Alex Telles, tá? R$1 milhão pro Grêmio. Os outros 4 jogadores custou exatamente, que eu fechei o pacote naquela época com o Demore, o presidente Demore de Juventude. Ele precisava que o Grêmio pagasse a folha do gauchão do Juventude. 5 prestações, R$300 mil. Custou os 4 jogadores. Os outros 4. 1,5 milhão. Ah? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Nós pagamos toda a folha de Juventude 5 meses. Quer dizer, os 5 custaram 2,5. O que foi criticado quando eu subi a serra, fui num carnaval, eu subi a serra para fechar com o Demore lá, o pacote esse. Tu ganhou 2 músicas, os músicos trouxe 3 do Matsubara. E daí lá, não, de lá de Caxias eu fui pra praia, era carnaval, né? Tava meio parado. Tu foi se esconder para não tomar pau. Fui me esconder lá, eu só abri os jornais, eram... Pô, como é que o Grêmio se reforça com um time da Série C? Era C. D, me enganei, da Série D. Resumo da história. Em 2014 é que nós vendemos o passe do Ramiro e do Bressan. Os dois juntos renderam 32 milhões pro Grêmio. E custou 1,5 milhão os 4 jogadores. 32 milhões de reais o Bressan e o Ramiro? O Grêmio embolsou 32 milhões de reais do empresário. Nós vendemos por 32 mais os 2 jogadores. O Grêmio só tem 10% dos 2 jogadores. Sim, o Grêmio não tem mais passe do Ramiro. Mas esse cara não vai recuperar nem no céu esse dinheiro. Mas com o Ramiro acho que recupera. Não sei. O Ramiro daqui a pouco questão que o Ramiro já tá ficando veterano, pô. Não, o Ramiro tem quantos anos? Ele tem 23, 24. Não, acho que mais. Não, 20. Por aí, 24, 25. Por Só aí. que o Ramiro é um estilo que... Eu vejo que ele tem um estilo de Grêmio, certo? É isso. Porque é um jogador que na Europa ele tem... joga em times, mas aqueles times que tem esse estilo. Exatamente, esses times que tem que ter esse estilo pegador, entendeu? Sim. Mas tudo bem, fomos criticados na época, então foi um negócio que eu até sentei com o presidente Fábio Copa, presidente, a crítica que a gente levou, pena que a gente não podia mostrar na época, olha aqui, ó, pagar 1,5 milhão em 10 meses, embolsar 32 milhões limpo. Digo, isso é negócio pro clube. Nós temos tantos negócios que deu dinheiro pro clube. Alex Telles, Outro que tu vai te lembrar. O Alex Telles rendeu quanto? 5 milhões? O Alex Telles rendeu 4 milhões de... Não, deu mais. De euros, né? Quase 4 milhões de euros. E o outro jogador que rendeu, que nós perdemos o Alex Telles... O Grêmio arrecadou 50 milhões com esses jogadores do Juventude. Juventude, 50 milhões. No Fomo não deu nada, o Paulinho não deu nada. Tu não acerta em todos. Sim, mas acertaste em 3. Tá lá pra acertar, pô. Olha aqui, outro jogador. Nós estávamos perdendo o Alex Telles. Eu estava na concentração em Bento Gonçalves, quando o Alex Telles estava em negociação lá no hotel da Londres, que nós estávamos fazendo a pré-temporada em Bento. O Alex vai, não vai. Imediatamente, o que a gente fez? Vai perder o Alex, trouxemos o nosso amigo lá do Londrina, o Wendel. Pusemos com o Wendel, o que aconteceu com o Wendel? Vendeu 10 também. meses, 8 meses foi vendido. Por 12 milhões de euros, 10 milhões de euros. E o Wendel joga a bola, né? Entendeu? Então são Mas o Wendel não foi lembrado mais pelo Tite. É verdade. Mas um belo jogador. Nossa, um belo jogador. Belo jogador em todas as características. Então são negócios, vamos pegar... O Grêmio aí hoje está aqui numa situação invejável aí
de vitrine, de campeonato Copa do Brasil ano passado, de final de Libertadores praticamente segurada para esse ano. Mas esse trabalho aqui não acontece do dia para a noite. Esse trabalho nós temos que voltar atrás. Começou lá em 2013, aonde nós reformulamos todas. Eu, quando eu sentei na cadeira lá para administrar a categoria de base, no que eu fui convocado pelo presidente Fábio Koff, em final de 2012, dezembro de 2012, tem uma entrevista dos teus amigos, teu amigo William Lampert, pelo Correio do Povo. Então, nós estávamos sentados lá na... Eu sou culpado. Contigo, sentado lá na... Sentado lá na coisa. Qual é que eram as intenções do Quitolina na categoria de base do Grêmio? Aí eu fui meia página do Correio do Povo sobre o que nós íamos fazer. Eu disse assim, não... Se eu sair daqui sem nenhum título da Sub-15, Sub-17, Sub-20, mas formar 4 a 5 jogadores com capacidade de serem titulares do Grêmio daqui Estava falando isso porque o Inter ganhava tudo nas divisões de base. Não, mas eu nunca me preocupou ganhar na divisão de base. Geralmente, geralmente o time que ganha... Geralmente, o time que ganha campeonatos de categorias de base, aquele que ganha 10 campeonatos de categoria de base, geralmente esse time forma pouco jogador. Vou te dar um exemplo, aquele time campeão do Inter. Cadê os irmãos gêmeos aquele e outros jogadores que surgiram? Não, mas para aí. Eles arrebentaram em 10 categorias. Aí o que eu disse? Eu disse que se não ganhasse nenhum título na base e formasse 5, 6 jogadores para terem capacidade de participar do grupo principal e serem campeões pelo Grêmio, daqui a 3, 4, 5 anos, o meu trabalho seria muito satisfeito e eu ia ficar feliz em ajudar o Grêmio dessa forma. Nossa, eu recebi telefonema. Quitolina só forma jogador perdedor, porque você não ganha na base, não vai ganhar lá em cima. Muita tese pronta, né? Não. Me diz, agora... Essa é uma tese pronta. Aí nós trouxemos, Rec. Tem que acostumar a ser campeão. Aí, Rec, nós trouxemos o Wallace. O Yura, por exemplo, jogava nos profissionais do Grêmio, contra o maior time do Internacional. Ele não conseguia ser campeão nem nos profissionais. E depois foi campeão em 77, 79, virou símbolo do Grêmio. Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que cuidar com as frases prontas. Sim, o Yura é o maior exemplo. Virou símbolo de recuperação, de luta. E aí na base, que nós fizemos o Wallace. O Luan foi o primeiro contrato que eu levei para o presidente Fábio Koff assinar. Foi exatamente 3 prestações de 300 mil reais junto ao Cataduvense. 3 prestações de 300 mil reais. Foi o primeiro contrato que eu levei para o presidente assinar. E um jogador que ficou 6 meses sem jogar futebol na base. Tá? Hoje ele vale 20 milhões de euros. Trouxemos o Wallace. Sabe por que eu troquei 40% do Wallace? Eu sei, pelo Marquinhos. Por 680 mil reais que o Avaí não pagou o salário do Marquinhos, que nós tínhamos um acordo, o Marquinhos ganhava 180 mil reais, nós pagávamos 160 mil reais, nós pagávamos 80 mil reais e o Avaí pagava 80. Tá um gol de quebrar o recorde lá. E o Avaí, e o Avaí precisava subir, estava na segunda divisão, e o executivo lá na época era o Rondinelli. Rondinelli, que é um executivo aí do time de futebol. E o Rondinelli disse assim, trouxemos o Wallace por vitrine, 10% e mais vitrine. 20% o Grêmio. O Wallace começou a arrebentar na base. O Avaí devendo 680 mil lá em agosto. Para o Grêmio não pagou um salário, não transferiu um salário do Marquinhos para o Grêmio. Fui para Florianópolis e disse assim, Rondinelli, eu quero 40% do passe. Estou autorizado para o presidente Fábio Kopp pegar 40% do passe aqui. Dei ideia para o presidente Fábio Kopp pegar 40% do passe. Não, mas aí tu vai me tirar um jogador que... Eu digo, quem da torcida do Avaí sabe quem é o... Me diz um torcedor sabe quem é o Wallace hoje. Ninguém sabe. O Marquinhos aqui tá arrebentando e tu vai subir com o Marquinhos. Todo mundo vai se lembrar que tu trouxe o Marquinhos do Grêmio e subiu para a primeira divisão brasileira. É um gringo ligeiro, hein? Não, o que aconteceu no final do ano? O que aconteceu no final do ano? Aí foi aquela discussão, cederam os 20, aí zeramos a conta. Ou seja, aí nós zeramos para frente também. Ou seja, pagamos até o final do ano o salário do Marquinhos, isentamos o Avaí. E pegaram 40%. E pegamos 40% do passe do Wallace. Ficamos com 60%. Marquinhos fez o gol que o Avaí subiu naquele ano no final. Entendeu? Aí o Rondinelli me ligou e disse assim, pô, que tem um jogador, pergunta pra torcida que tu vendeu o Avaí, pergunta se eles sabem disso, que tu vendeu o Wallace. Entendeu? E o Grêmio São coisas do futebol. Aí agora o Wallace tá lá na Europa, o Avaí podia, mas não podia, era aquele momento, tinha que fazer aquilo. Mas o Grêmio podia ter pego mais 20% do passe do Wallace, que acabou caindo nas mãos do Rogério Brown. Aí não foi não foi na minha... Que a opção era de qualquer um comprar. Vamos, outros jogadores. E aí caiu, por curiosidade, nas mãos do Pedro Rocha. Outros jogadores, o Everton, veio do Fortaleza, Pedro Rocha,
Não, tem uns ruins também, a gente trouxe coisa ruim também. Mas estou falando dos bons, mas teve coisa ruim, entendeu? Então, o futebol Paulinho, é isso. Esse que veio de Juventude. Futebol. Sim. Corre feito louco. Mas... Paulinho esse, mas Paulinho um jogador que tinha um potencial enorme. Quem estragou Paulinho foi extra-campo. Paulinho um jogador que eu tive 200 conversas com ele, mas não adianta. Quantos, né, Vitorino? Você que Paulinho trabalhou na base. Quantos vão pelo lado ruim, né? Porque o lado ruim, ele é sedutor. Isso aí é igual aquela piada, né? O lado ruim, ele é bom também às vezes, né? Sim, o cara é igual aquela piada. Se tu balancear o lado te manda ruim... pro céu ou pro inferno? O que tem lá em cima? Não, mas uma calmaria, lá embaixo, festa. Se tu pegar um jogador totalmente padre, quietinho, tudo bem, santo... É uma coisa, ele tem que se sobressair muito na parte técnica. Sim. Mas é bom balancear um pouquinho. Agora, só ser desregrado é ruim. Sim, não dá. Eu sempre conto uma história do falecido Mário Sérgio com o Simão. O Simão ia pro treino do Internacional, que eu vi, com a Bíblia, encostava a bicicleta dele, parava ali na frente da porta da presidência e ali ele lia a Bíblia. Depois é que ele ia lá pro outro lado, onde tinha o portão 8, que ele entrava para ir para botar o uniforme. Então, escondidinho, ele lia a Bíblia e disse, mas Simão. Aí passava ali e mexia com ele. Bom, aí foi trocado ele e o Norton pelo Bobô, lembra? Boa. Falcão treinava o Inter em 93, Mário Sérgio treinava o Corinthians. Aí, logo de cara, tinha um clássico contra o São Paulo. Primeira rodada do Brasileiro, não foi? Não sei se era a primeira rodada do Brasileiro, mas é por aí. Que o Inter perdeu 3-2? Não. Era São Paulo e Corinthians. São Paulo e Corinthians. Com os jogadores do Inter. Aí o Mário Sérgio chegou pro Simão e disse assim, olha aqui, Jesus não gosta de perdedor. Ou tu dá-lhe pau nesse Raí, ou nós perdemos o jogo e tu vai ser castigado por Cristo. E aí o que aconteceu? O Simão grutou no Raí, se não me engano foi 1-0 pro Corinthians no final. Já voltamos. Becker e Ficha alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Películas automotivas de segurança são películas de maior espessura e com adesivo especial. Protegem seu veículo contra furtos e estilhaçamentos por vandalismo. Transformam o vidro do seu carro em vidro de segurança. Disponíveis nas cores fumê e transparente. Aumente a resistência mecânica do seu vidro. Pague em 4 vezes. Ligue e agende instalação. 3021-2323 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália, Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde de segunda a sexta-feira. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Muito bem, vamos com o Gol na Memória. Brasileirão de 2010, Internacional 4-1 no Atlético Paranaense. Walter marcou para o Colorado. Você foi na raça, mas ele tem técnica, né? Esse tem. Muita. Ele é um tanquezinho, né? Ele nos tirou a oportunidade praticamente de buscar um campeonato quando o Renato era treinador nosso. Em 2013, quando o Renato... Nós saímos de 11º e fomos vice-campeão brasileiro. E nosso jogo-chave era contra o Goiás. Ah, sim. Lá em Goiânia. Tomamos 2 chineladas do Walter lá, perdemos 2-0. Ele fez um gol no meio da rua, não foi? Isso, e que o Dida saiu mal lá, o Dida saiu todo ruim. Verdade. O Dida tava feio na foto no fim da carreira. E aí nós tomamos 2-0 lá e podia ter revertido, podia ter aproximado o Cruzeiro na época. Aliás,
voltar ao Corinthians, o que o Corinthians fez esse ano no primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Se tu voltar 2013, 2014, o Cruzeiro fez nos 2 turnos. Tu entendeu? O Cruzeiro foi campeão disparado nos 2 turnos. Ele manteve os 2 turnos. Ele chegou na nossa... Nós somos os vice e eles estavam com 10 pontos na nossa frente. E o futuro mostrou que o Cruzeiro era um time bem organizado. E com os jogadores certos no lugar certo. Porque foi campeão 2 anos o técnico não confirmou. E muitos daqueles jogadores confirmaram, né? Ricardo Goulart, o Everton Ribeiro, o Nilton e tal, né? O próprio Tinga, né? Acabou encerrando a carreira. Nilton fez 2014, o que o Nilton? 2014, né? Aquele... De exceção, né? Praticamente. Nossa senhora, jogou muito bom. E que nós estamos contentes. Quando o Nilton estava no 2013, nós tentamos trazer ele do Vasco. Mas o Inter trouxe o Nilton. E quando ele estava melhor, já tinha passado o efeito aí do doping lá, que tinha sido punido. Isso. Ele já estava de titular de novo, eu não entendi por que o Inter vendeu para comprar um monte de caco aí. De caco que eu digo, jogadores que não deram retorno. Tá o Nilton hoje. Não deram retorno. Japão. Japão. Já voltamos. Faltando 15 para as 2, daqui a pouquinho... já estamos partindo para o encerramento do programa. Daqui a pouco a delegação lá do Barcelona de Guayaquil estará saindo para vir aqui para Porto Alegre, num voo que era para ser tranquilo, com patrocinadores, com dirigentes, com jogadores, com jornalistas. Imagina o prejuízo jornalístico. Ou não, né? Que acabou sendo uma cobertura melhor aí para repercussão, né? Porque deu onda 2 dias seguidos. O Ibope foi maior. O Ibope, e aí vai ou não vai para Porto Alegre? E aí vão prender a aeronave ou vão soltar? Que coisa, né? Impressionante. Que tipo... Tem algum trabalho diferente, Kitolina, numa situação como essa? Quando tu consegue uma vantagem tão elástica assim e todo mundo já dá como a cobra morta, já a classificação garantida... É um trabalho a mais para o dirigente ou não? Ou é algo mais tranquilo? O dirigente não, vai mais do treinador, da equipe técnica. Considerando-se o Renato, pelo que eu conheço muito bem o Renato, tá 0-0 o jogo. Eu acho que o Grêmio tanto mostra isso, o que o Grêmio, a atitude do Grêmio teve lá em Florianópolis, levar o reserva contra o Avaí. O Grêmio, pelas pessoas que administram o futebol... está 0-0 no vestiário, tenho certeza disso. Não tem esse oba-oba de ir mudar o trabalho. O planejamento continua. Já tivemos resultados adversos também e pro nosso lado, bons resultados do nosso lado, mas não se mudou a programação. Na verdade, o que tu faz? Tu faz uma programação para 15, 20 dias para chegar a uma final. Tu não muda. Aquilo ali está estabelecido. Vai ser isso. Eu tenho certeza que o jogo do Avaí já estava estabelecido quando o Grêmio passou pelo Botafogo, que o jogo do Avaí ia ser reserva. 15 dias atrás, 20 dias atrás. Independente do resultado. Exato. Porque agora melhorou, né? Isso tu planeja lá atrás. Sabe? Mas podia ter mudado o planejamento. Não. Se o Corinthians está dando os doces. Mudar pode. Eu digo que foi conceituado aquele planejamento, entendeu? Sim. Que lá está estabelecido. Claro que tu pode mudar, já foi mudado várias vezes. Entendeu? Agora tem treinador também que faz um planejamento que dá a maioria errada, né? Então tem que cuidar. No caso do Renato... Já quer dar uma porrada no Luxemburgo, né? Vê como ele planejou tudo certo agora com o Sport Recife. Ele renovou o contrato de novo lá. Renovou assim, volta ano que vem? Pois é, mas ele não tinha renovado o contrato? Não, ele pediu a renovação no microfone aqui em Porto Alegre. Sim, mas aí foi pra lá e renovou. Chegou a assinar? Eu acho que chegou a assinar. Essa é uma das curiosidades que eu tenho. Não, acho que o esporte não ia ser Eu não morro curioso, eu vou procurar hoje. Os dirigentes do esporte não seriam tão... Pra fazer uma coisa dessa. Porque daí a multa até o final do ano que vem... pra time pesadinha, hein? Não, e o Luxemburgo é bom de multa. Não, ele é bom de multa. O Kitolina que deu aquela... Eu não fiz contrato com ele, eu não era o treinador do que eu aceitava. Mas tu era fã dele de carteirinha? Não, nem um pouco. Não? Tomou Minha relação com o ele Luxemburgo... Eu tomei vinho com ele lá na inauguração da casa dele, eu, o Dr. Fábio Koff, tomamos vinho. Eu fui lá pelo respeito ao treinador do Grêmio profissional. Valeu, obrigado, Kitolina. Valeu, obrigado, Chava. Chava. Às 19h.